Fala pessoal, tudo bem? Precisamos falar agora do São Paulo Futebol Clube. Estamos chegando aqui no canal Faustino Tricolor para a gente falar um pouco do jogo de ontem diante do Mirassol, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o nosso querido Morumbi. Vamos falar do nosso São Paulo, as últimas informações, camisa 10 nós temos. É isso aí. Vamos falar do Oscar, falar do Lucas, né? De como foi a partida ontem desses dois times aí, São Paulo e Mirassol. Público razoável no estádio do Morumbi ontem, né? Pois é, a gente sabe por que deu esse público razoável? Nós sabemos por quê, né? Mas enfim, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Não esquece, gente, vocês estão esquecendo aí de entrar nos vídeos, na live, esquecendo de deixar o like. Assiste os vídeos, mas deixa o like, é muito importante. Ao sair, ao entrar, se você não fizer isso, você não vai estar ajudando o canal. Então, você fazendo isso, você vai estar ajudando o canal aqui do Faustino Tricolor. Lucas Silvestre, filho do auxiliar de Dorival Júnior, da seleção brasileira, acompanhou os treinos hoje pela manhã no CCT da Barra Funda. Meus amigos, o que será isso, hein? Lucas Silvestre, o filho do Dorival Júnior, né? Auxiliar do técnico da seleção brasileira, estiveram no CCT da Barra Funda acompanhando o treinamento. Hoje só estavam aqueles que não participaram integralmente da partida de ontem, diante da equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, né? Os demais aí, certo? Os demais estavam fazendo um trabalho regenerativo, isso mesmo, os trabalhos regenerativos. Bom, vitória ontem importante diante do Mirassol, mais uma vez, Oscar e Lucas. Caleri também ontem desencantou após quase um monte de tempo sem fazer gol. Caleri ontem desencantou, quase que fazia dois. Só que o outro gol lá, o primeiro gol de São Paulo, foi decretado para o Oscar. Mas o Caleri na entrevista, na zona mista, falou que dois gols, né? O outro foi meu, enfim, né? O primeiro foi meu. Mas convenhamos, né? Foi uma partida, digamos assim, achei o primeiro tempo do São Paulo muito assim, no meu ponto de vista, na minha opinião, muito displicente, tá? No segundo tempo, o São Paulo resolveu jogar. A gente não pode deixar de destacar esse movimento que o Oscar e o Lucas estão fazendo. Só não gosto do Oscar na ponta de esquerda aberto. Eu não gosto dele por ali. Não sei se é uma determinação ou talvez ele propriamente tenta conseguir ali achar espaço, né? O que eu penso, não sei se é uma determinação, mas enfim, o Oscar e o Lucas, cara, eles tocam na bola ali como um gênio, certo? Pro nosso futebol. Pro futebol brasileiro hoje, esses caras estão jogando demais. Enfim, cara, eu acho que é isso mesmo. Eu gostei do primeiro tempo do São Paulo. O São Paulo tem pontos negativos e positivos. Ponto negativo, a defesa. Precisa se chamar a atenção da defesa do São Paulo. Se funciona com Arboleda e Alan Franco ou se funciona com Sabino e Arboleda. Quem vai ser o titular? O Sabino ontem voltou a ser titular, já tinha sido titular contra o Santos, voltou novamente. E o Alan Franco tá no banco, ficou no banco de reserva. O Alan Franco que nem renovou ainda. Existe um burburinho, estão falando que vão sentar com ele para uma renovação. O contrato do Alan Franco termina nesse ano. E a partir de junho, ele já pode assinar um pré-contrato. De julho. Ele já pode assinar um pré-contrato no que ele quiser. E até agora, não procuraram o jogador para renovar. O nosso zagueiro, Alan Franco, o nosso melhor zagueiro, ou então um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro hoje, na atualidade. Então, essa comissão técnica precisa tomar uma decisão. Se é Alan Franco ou se é Sabino. Jogo contra o Santos. O Alan Franco não jogou porque ele, segundo eles lá, estava sendo preservado que poderia acontecer uma contusão mais grave. Então ele foi preservado, fez o trabalho específico que tinha que ser feito pelos fisiologistas, aconselhados pelos fisiologistas. E o torcedor na esperança de que ele seria titular ontem contra o Mirassol. Não. O Sabino continuou como titular. Nós sabemos que 70% do torcedor de São Paulo hoje não morre de amores pelo Sabino. Mesmo ter aceitado, alguns jogos ele foi bem,
Mas o torcedor do São Paulo morre de amores pelo Sabino. Enfim. E é isso que a gente viu, essa questão da defesa do São Paulo. Precisa ser arrumada. Não adianta você ter um quarteto, você ter os 4 lá na frente muito bem, na movimentação, e não arrumar a defesa dentro de casa. Ali a defesa que é a cozinha, né? Não adianta você arrumar a sala e não arrumar a cozinha. Você tem que achar um equilíbrio. E nesse momento o São Paulo vem pecando muito. Desde o jogo contra o Santos, vem pecando muito. Muita bola aérea, o São Paulo está deixando os caras chegarem. Muita bola aérea, o São Paulo está deixando os caras chegarem. É para ter um pouco de atenção em relação, para ser movimentada essa questão dessa defesa. Alan Franco ou Sabino? Para mim, Alan Franco. Gosto muito do Sabino. Falei até aqui uma vez nesse canal, e volto a fazer esse recorte aqui, de que o Sabino era um zagueiro que o São Paulo tinha que renovar com ele, mais por mais. Primeiro momento foi 3 meses, eu disse, tem que renovar o Sabino e tal. Mas nesse momento a minha zaga titular é Arboleda e Alan Franco. Essa não tenho dúvida. Lateral esquerdo, o Ender foi muito bem mais uma vez, um cara bastante esforçado, aguerrido, fez um belo gol ontem, numa jogada ali no corta-luz feito pelo André Silva, fez um belo gol. Gostei da participação mais uma vez do Enzo Dias. Agora tem um detalhe, o Enzo Dias ele fez o gol, tá, meus amigos? Ele fez o gol, mas ele tá jogando praticamente só sem cobertura alguma na lateral esquerda. É algo que precisa também ser visto. Porque o Oscar não vai correr atrás de lateral. Não dá para você pegar o Oscar, o cara pensador do time, o cara da qualidade, que vai dar o ritmo do jogo ao time, com um bom passe, jogar o Oscar para jogar na lateral esquerda. Não dá para fazer isso. Desculpem. Aí é burrice. Para mim é uma tremenda burrice se fizer isso. Mesmo que você está fazendo com o Lucas. Essa história de falarem que os dois têm liberdade para flutuarem, eu acho isso não cola para mim. Isso não me convence. Não me convence. É meu ponto de vista. Não me convence. Essa história que Oscar e Lucas têm liberdade para flutuarem, não vai me convencer. Não vai me convencer. Que eu vejo muito bem os dois repondo e buscando ali a marcação em cima do lateral adversário. E aí quando eles têm a bola, quando retém a bola, os caras já estão cansados e não conseguem dar um contra-ataque rápido para o São Paulo. Até que ontem deram no segundo tempo. Eu queria falar aqui um ponto para vocês, desculpem a minha sinceridade, gosto muito do Luciano. Adoro o Luciano como segundo atacante, cara, ele sabe disso. O Luciano como segundo atacante, aqui no Brasil, eu disse, é um dos melhores. Jogando como segundo atacante. Existe uma teimosia muito grande, não sei se é dele ou é do Zubeldia, da sua comissão técnica. O Luciano volta demais. Ele volta demais para dar combate. Se ele joga nesse esquema de 4-4-2, o Luciano, como segundo atacante, o Luciano não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso, no meu ponto de vista. E ontem ele foi mal. Ontem ele não foi bem. Foi bem contra o Corinthians, participou, mas ontem ele foi mal. O Santos também ele foi mal, contra o Santos também foi mal. Ontem, mais uma vez, uma partida muito abaixo do Luciano. Não sei se é uma determinação também da comissão técnica, ele possa voltar ali até a defesa do seu time para fazer alguma cobertura, não sei. Mas ele ontem foi mal. Não gostei da atitude dele quando ele foi substituído, não gostei. Isso precisa ser chamado a atenção. Alguém tem que tomar uma decisão sobre isso. O Luciano não é tudo isso, ele tem que entender que ele não é tudo isso. Ele não é mais do que o Oscar, ele não é mais do que o Lucas. Ele não tem essa qualidade como os dois têm, essa dinâmica como os dois têm. Ele é um bom finalizador. Então, para um jogo daquele dentro de casa, no estádio do Morumbi, o São Paulo precisava do Lucas e o Oscar. Porque tem qualidade, tem arranque com o Lucas, tem a qualidade de sair de bola com o Oscar. O Luciano tinha que entender, ele que tinha que sair mesmo. Agora, não precisa fazer aquilo que ele fez. Ele fazendo isso, ele está jogando o torcedor contra o treinador. Apesar de eu não morrer de amores pelo Zubeldia, todos vocês sabem aqui, é inscrito no canal e assinante. Eu não morro de amores pelo Zubeldia, mas não está destruindo o Luciano e faz isso. Ele está jogando o torcedor contra o Zubeldia. Ninguém nesse elenco do São Paulo, ninguém é insubstituível. E o Luciano se acha como ele se fosse substituível. E ele não é. Ele tem que entender o momento que é para ele e o momento que não é para ele. Nem todo momento é para você.
Nem todo momento é para você. O Oscar já saiu em determinados jogos, o Lucas também já foi substituído em determinados jogos, mas não teve esse tipo de atitude como o Luciano teve ontem. Não gostar de ser substituído. A comissão técnica deve tomar algum tipo de atitude. Parar logo com isso. Parar logo com isso. Porque ele vai acabar fazendo isso, jogando o torcedor, principalmente dentro do Morumbi, contra a comissão técnica, contra o treinador. E repito, faça esse recorte. Eu não morro de amores pelos Zubeldia. Todo mundo sabe disso. Mas eu não gosto desse tipo de atitude. Existe uma disciplina, uma hierarquia que ela tem que ser cumprida. E quem impõe isso é o treinador. Meu ponto de vista. Quem impõe isso é o treinador. Bom, vamos ao... Então, o Oscar é o cara decisivo. É o nosso camisa 10. É o craque do São Paulo hoje. É o craque. Ele e o Lucas são a referência. São o diferencial desse time do São Paulo. E mais uma vez eles brilharam ontem juntos com o Caleri, que o Caleri voltou a desencantar. O Caleri ontem voltou a desencantar. Isso é muito bom, maravilhoso para as pretensões do São Paulo. Porque o Caleri demora, né? Demora, como disse aqui, o cara demora a engatar uma quinta marcha. Quando ele engata uma quinta marcha, né? Vai embora. E assim foi o Caleri ontem, na hora do gol. Fez o gol, demorou, mas no final deu tudo certo. E aí é o seguinte, vamos falar o seguinte, das 3 substituições que o Zubeldia fez contra o Mirassol, participaram de gols. Gol de André Silva, assistência do Eric e Ferreira, que fez a jogada do terceiro gol. Tudo bem. Ele acertou nas substituições? Acertou como ele errou contra o Santos. Ontem ele acertou, deu certo. Mas contra o Santos ele errou. E deveria ter assumido. O erro contra o Santos. Quando ele saca o Maia e coloca o Oscar de primeiro volante, ele é o segundo volante, sei lá como seja no entender dele. Obviamente que isso ele errou. No meu ponto de vista, ele errou sim. Ontem ele acertou. Mas, cara, eu pergunto, em vez do Eric, não seria bom o Ryan Francisco? O que acontece? O que o Zubeldia tem contra os garotos da base? Não sou eu que falo desse canal aqui, da mídia independente. Não sou só eu que falo. Todos os colegas meus, jornalistas, também falam a mesma coisa. E também comentaristas, torcedores que comentam e conhecem futebol também. E o torcedor do São Paulo pediu ontem. Na hora que ele foi colocar o André Silva, o torcedor do São Paulo pediu o Rian Francisco. Mas ele não vai atender o torcedor. Ele não vai ouvir o torcedor. Ele não é daquele treinador que ouve o torcedor. Agora não dá. Se colocar o Rian Francisco contra a Portuguesa, 10 minutos, decidiu, fez o gol. Contra o Santos, aos 44 minutos, quase fazia um gol. E você ter o tempo suficiente para colocar ele contra o Mirassol em casa, no Morumbi, e você não fazer isso, algo tem aí, meu filho. Ele está sendo preterido sim pelo Zubeldia. Não só ele, como todos os moleques da base que foram campeão da Copa do Brasil 2024 e campeão da Copa São Paulo. Esses campeões aí não têm oportunidade com o Zubeldia. E nem vai ter. Eu digo para vocês aqui que eu falei no grupo de membros ontem, eu falei, eu desisto do Zubeldia. Não adianta a gente continuar batendo aqui nessa tecla e pedir para ele colocar e dar mais oportunidade para esses garotos. Desses todos que eu citei da base que subiram, mais pronto é o Rian Francisco. Esses deveriam jogar mais, ter mais minutagem. Nós não estamos aqui pedindo para ele ser titular, mas sim, mais minutagem. Tudo bem, entendi, colocou o Eric. Mas não seria legal o Rian Francisco? O Eric já participou da vez passada. Por que ele não faz uma variação? Uma rodagem? Por exemplo, no jogo passado eu usei o Eric. Nesse eu posso usar o Rian. Eu posso usar o André. Nesse eu posso usar o Rian. Enfim, no passado eu usei o Rian, eu posso usar o André. Ele não faz isso. Isso ele não faz. As substituições do Zubeldia, galera, são sempre as mesmas. Todo jogo são sempre as mesmas. Quando ele pensa em mexer no time, que mexe tarde demais, tem esse detalhe também, ele mexe tarde demais, quando os caras já estão com a língua para fora há muito tempo, aí a primeira opção dele, vocês sabem quem é, Ferrarese, Eric, André Silva. É a primeira opção dele. Esses são os caras que ele substitui os outros lá. Eu não vou aqui chegar, como eu tenho muitos portais dizendo, foi bem o professor. Bem que nada. Bem que nada. Bem que nada.
Entendeu? Bem que nada. E aí os caras lançaram a enquete nas redes sociais, no X, né? Lançaram um X da rede social sobre perguntando se o torcedor de São Paulo é a favor do Figo, do Zubeldia ou fora do Zubeldia. Há um grande empate técnico, tá? Nesse momento, há um grande empate técnico. 57% fica e fora do Zubeldia, 42,9%. Há um grande empate técnico nesse momento aí nas redes sociais. Enfim, nós temos um 10, que é uma realidade, é o nosso craque, que é o Oscar, e nós temos um jogador que é a grande sensação do momento, preterido pela a comissão técnica dos profissionais, que é o Rian Francisco. Sobre o jogo, foi bem, São Paulo no segundo tempo, pelo incrível que pareça, quando o Luciano é substituído, sai do time, o São Paulo ganha mais velocidade. Desculpem a minha sinceridade, mas é o que eu vejo, nada contra a pessoa, mas o São Paulo ganha mais velocidade, a transição do São Paulo é mais rápida. Agora precisa achar esse equilíbrio entre o ataque e a defesa. A defesa desses últimos jogos, principalmente contra o Santos e Mirassol, deixou muito a desejar. Muito a desejar mesmo, tá bom? Galera, é o seguinte, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero agradecer o carinho, a audiência de cada um de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like e compartilhar, que é muito importante para o crescimento e engajamento do nosso canal. Tá bom? Não esquece de fazer isso. Repito, só para recapitular. Hoje, pela manhã, acompanhando os treinamentos de São Paulo, auxiliar do Dorival Júnior da Seleção Brasileira, seu filho Lucas Silvestre, acompanhado de alguns membros da comissão técnica da Seleção Brasileira. O que eles foram fazer lá, eu não sei, né? O que eles foram fazer lá, eu não sei. Mas enfim, tava lá, né? Os caras estavam presentes. Cedric Soares treinou normalmente, também o Wendel. Os dois devem sair no vídeo aí até amanhã, sexta-feira. Qualquer novidade a gente vai trazendo para você aqui no nosso canal. Tamo junto, um abraço e até lá.